Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Aprove ao Senhor conceder a você, a mim, a todos nós, mas este dia estamos respirando, então todo louvor, toda honra, toda glória ao nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje eu tirei um momento, e nesse momento que eu tirei para refletir, me alimentar da palavra do Senhor como de costume, eu vi uma postagem, essa postagem foi feita há muitos anos atrás, me chamou muita atenção porque tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem tudo a ver com aquilo que você hoje, sabe, pode usufruir, está usufruindo. Primeiro ponto, eu quero lhe chamar a atenção que quem te gerou, quem me gerou, foi o Senhor Jesus, o nosso Deus. O Senhor já te contemplou antes mesmo de você ser o que você é. Sabe, você talvez nunca leu, mas a Bíblia fala que a gente é como um verminho lá. Fomos gerados. Em outras palavras, para um bom entendedor, o espermatozoide. E você venceu, você foi escolhido, você se tornou o que você é. Sendo o que você é, você tem que lembrar que existe uma passagem na palavra de Deus que está em Mateus, eu vou até citar aqui para você, para que você me acompanhe, Mateus 25, do 14 ao 30, mas existe algo que me chamou a atenção, que diz o seguinte, logo nos primeiros versos do capítulo 25, você pegando 14, 15, você vai ver ali que diz o seguinte, e também será como o homem que ao sair de viagem, falando do próprio Deus, chamou seus servos e lhe confiou-lhes os seus bens. Aí ele começa a dizer, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade, não esqueça disso, cada um de acordo com a sua capacidade. E seguiu e partiu de viagem. Então aqui é a parábola dos talentos. Não sei se você já teve o privilégio de ler isso aqui, mas deixa eu te falar algo para você, para que você possa acompanhar e entender da parte de Deus o que Deus tem para mim e para você neste dia. A explicação da parábola dos talentos aqui, e eu quero trazer algo para que você possa refletir e fazer a melhor escolha, em nome de Jesus. Gente, nesta parábola contada por Jesus, um homem rico confiou seu dinheiro a 3 de seus servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E vale aqui de novo salientar-se que aquele senhor deu a cada um conforme a sua capacidade, como está em Mateus 25 e verso 15. Agora pare para pensar, quanto vale um talento, já que aqui a gente tem que pegar um pouco da história, relacionada a esta parábola naquela época. Vamos lá. O primeiro servo recebeu 5 talentos, cerca de 175 quilos de ouro. O segundo recebeu 2 talentos, cerca de 70 quilos. E o terceiro recebeu 1 talento, cerca de 35 quilos de ouro. 1 quilo de ouro equivale a aproximadamente 300 mil reais. E se a gente for contabilizar, vamos chegar aí num valor até maior. Mas faça as contas, esse senhor de fato era muito rico. Bom, vamos lá. Diz a palavra do Senhor que passando o tempo o Senhor voltou para casa e pediu contas a seus servos. O primeiro servo, segundo a escritura, como havia investido 5 talentos e ganhou mais 5 talentos. O segundo servo, segundo a escritura, também investiu e dobrou os seus 2 talentos. Por isso eles receberam, segundo a palavra, elogios do seu senhor, sendo, segundo a escritura, recompensado. Mas o terceiro servo continuou apenas com 1 talento. Aí vem a pergunta, por quê? Então vamos lá, por quê? Gente, ele enterrou o dinheiro, segundo a escritura, por medo do seu senhor. Ele decidiu que a opção mais segura era não mexer no dinheiro. O seu senhor, segundo a escritura, ficou muito zangado e disse-lhe que melhor seria ter investido esse dinheiro no banco para então receber com juros.
O servo, segundo a Escritura, por ter tomado essa decisão, ele foi jogado nas trevas e seu talento foi dado ao que tinha conquistado mais 10, 5, mais 5, 10, e agora ele tem 11 talentos. Bom, esta parábola, gente, aqui é um exemplo sobre o que é servir com amor. Pega essa agora, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo abra o teu entendimento. Esta parábola é um exemplo sobre o que é servir com amor e o que é servir movido pelo medo. Se você parar para pensar, há muitas pessoas que não servem o Cristo ressuscitado por amor, mas servem por algum motivo de medo, de punição, de castigo. E que mostra que algumas pessoas nasceram, oh glória a Deus, com talentos. Deus colocou, sabe, capacidades. E essas pessoas, em vez de utilizar em prol do reino de Deus, infelizmente, utiliza esses talentos, os dons, tantas coisas que a Bíblia nos ensina, de uma forma que não é aprovado, que não tem respaldo bíblico, e infelizmente agem como este homem e recebeu pela sua capacidade um talento. Então, quando servimos pelo medo, escondemos os dons que recebemos e perdemos a oportunidade de agradar o Senhor. Ele, quem Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos confiou dons e talentos segundo a nossa capacidade. O nosso Deus é amor, Deus é amor. E devemos servi-lo em nome de Jesus, retribuindo como, sabe, retribuindo com o que já recebemos, contribuindo com o que já recebemos. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma oração ao Senhor Jesus. E muito jovem ainda, 12, 13 anos de idade, acompanhando meus pais, cultuando, eu senti no coração o desejo de tocar um instrumento. Mas não tinha quem me ensinasse. Não tinha quem pudesse me dar as primeiras orientações. Mas eu coloquei no coração um desejo tão grande, porque eu vi os irmãos tocando naquela época. E eu falei, meu Deus, eu quero, me ensine, me ajude. E cadê o instrumento? Também não tinha instrumento. E aí eu falei, como que vai ser? Será que meu pai vai comprar? Quem que vai me ajudar? E de repente o irmão, sabendo da motivação no meu coração, ele falou, olha, eu tenho um violão lá encostado, parado, eu tentei tocar, mas não consegui. Eu vou te emprestar. Você vai me emprestar? Vou te emprestar. Oh, glória a Deus. E ele me emprestou aquele violãozinho. E esse violão veio nas minhas mãos. E eu comecei então agora, a buscar conhecimento, alguém que pudesse me ajudar. Era tanta vontade que eu tinha, que no meio do culto eu pegava aquele instrumento sem saber de um dó, de um ré, sem saber a afinação do instrumento, e sabe, lá tocando, colocando, né, entenda, tocando modo de falar, porque eu não tocava, eu não tinha entendimento. Mas eu comecei aos cultos com aquele violão como dissesse, eu vou conseguir tocar. E sentava perto dos músicos que de fato tocavam. Só que, querido, eu batia lá as mãos nas cordas e sem entendimento nenhum, talvez os irmãos, por não ter, sabe, naquele momento um certo entendimento, eles começaram a me ignorar, começaram a dizer, poxa, ele está me atrapalhando, que começou a criar um clima chato. E eu percebi que eu não era mais bem-vindo e bem-quisto nos cultos com aquele violão. O que aconteceu? Eu saí triste, eu falei, puxa vida, meu Deus, queria tanto tocar. E eu busquei diante de Deus e fiz a oração, ô Senhor, me ajuda, me ensina, Espírito Santo. Abre o meu entendimento, eu quero entender. E aí eu comecei a buscar isso de Deus. Porém, irmãos, eu achava que aquelas cordas não estavam muito legal. Elas, né, as 6 cordas para mim, a Mi. Hoje eu sei, a Mi, a Lá, a Ré, a Sol, a Si, a Mizinha, sei lá. E eu comecei a querer afinar, mas eu não tinha ouvido. Olha bem, não tinha ouvido. Não foi aberto o meu entendimento para entender as notas, os tons. E um dia eu comecei com a Mi, sempre a Mizinha, coitadinha. Tom, 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 estourou. Puxa, mas tem 5, né? Vamos continuar com as 5. Só que um dia do nada eu falei, não tá muito legal esse negócio não. Eu comecei então a apertar também assim, estourou assim. Aí eu falei, não vou apertar mais nada, fiquei com 4 cordas e agora? Bom, já sei, já que eu não posso agora ter as
6 cordas para começar a fazer os acordes, então tocar um violão como uma guitarra, eu vou aprender então a tocar o baixo, o contrabaixo, com 4 cordas. Então ficou a Mi, a Lá, a Ré, a Sol, e comecei a marcar e comecei a desenvolver tocando no violão como fosse um baixo. Do nada um dia, eu orando, falando com Deus, Deus abriu meus ouvidos, eu comecei a entender afinação, e do nada eu comecei a afinar o instrumento, só que agora eu só tinha 4 cordas. E com as 4 cordas eu comecei a desenvolver com esse talento que Deus me deu. E até o dia de hoje eu venho lembrando quantos que passaram por mim, mas eu não fiz o que fizeram comigo. Eu comecei a passar todos os acordes, tudo aquilo que eu aprendi para algumas pessoas que hoje são mestres na música, que tocam até melhor do que eu, para a glória de Deus. Mas, gente, se eu tivesse desistido, se naquele momento eu falei, não é para mim, isso aqui não... Você entende? Então tem pessoas que Deus deu talentos, e esses talentos, esses dons, unicamente para que Deus seja adorado, para que as pessoas se encontrem com Deus, para que as pessoas aceitem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda, mesmo como eu e a Bispa estamos aqui em missão, fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu pego meu instrumento, toco, e orando a Deus que apareça alguém que tenha interesse também de aprender aquilo que eu aprendi, para oferecer a Deus adoração e louvor ao Senhor Jesus. Gente, essa passagem, o talento aqui que nós estamos, né? Os 5 talentos, e um deles é o que chama sempre a nossa atenção. Esconder o dom, meu querido, ou talento recebido, é considerado diante de Deus um grande descaso no trato de algo tão valioso que recebemos do Senhor. É justamente menosprezar e fazer mau uso do que nos foi confiado por Deus. Aí eu pergunto, você parou de louvar? Você parou de adorar o Senhor por quê mesmo? Por causa de quem? Você parou de ministrar a palavra por quê? Qual ministério? Quem foi que falou? Ei, nós vamos dar conta diante daquele que criou os céus e a terra. Todos nós vamos prestar conta de todos os nossos atos, de tudo aquilo que Deus nos concedeu para gerenciar aqui nessa terra. Nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos peregrinos, estamos de passagem, vamos nos encontrar com Deus. Você se lembre disso. É a Ele que você deve oferecer, adorando, sabe? Manejando, você que está na porta, você que organiza o culto, você que é aquele que está ali cuidando de todos os instrumentos, a iluminação, você que Deus colocou justamente para servir desta forma, é conforme a nossa capacidade. Alguns, é claro, eu reconheço que dominam algumas coisas que eu falo, olha, glória a Deus pela vida deste irmão, desta irmã. Eu me alegro em ver isso. Eu fico encantado em ver como Deus usa pessoas com aquele talento, aquele dom que foi dado principalmente para aquela pessoa, porque ela vai oferecer ao Senhor, oh meu Deus, tudo aquilo que ele ou ele recebeu em adoração, em gratidão. Querido, eu e você temos aptidões únicas. Você tem aptidões únicas, capacidade e competências de várias naturezas. Além disso, há também recursos materiais, financeiros, intelectuais e o precioso tempo que Deus te dá, tem me dado, como agora de manhã, glória a Deus, para que a gente possa parar um pouquinho, refletir, e aí vem tudo isso que está sendo citado para você entender. Talvez não seja um músico, talvez não seja aquele que adora o Senhor através de louvores, que invoca a presença do Senhor, mas talvez seja aquele que Deus concedeu recursos materiais, financeiros e até intelectual. Você, meu querido mestre na palavra, você que tem um conhecimento, um saber da ciência, você tem aplicado isso a quem e para quem? Meu Deus, tudo isso que Deus nos deu é para glorificar, para a glória de Deus. Oh, você tem saúde, você tem recursos, você tem a inteligência, habilidade, sabedoria, isso vem de Deus, para a glória de Deus. Então eu te pergunto, não há desculpas, meu querido. Não tem como você dar uma desculpa, não há desculpa
para deixarmos de usar os nossos dons, talentos pessoais nesta vida, para exaltar a Deus, Criador dos céus e da terra, para que as pessoas sejam abençoadas através deste testemunho que você vai dar, aplicando tudo isso para a glória de Deus. Agora, se nós estamos falhando nisso, não vamos sair inocentes, porque a Escritura diz o que aconteceu, que aquele que recebeu um talento, pense nisso, reflita nisso, porque os primeiros servos aceitaram o desafio, o seu esforço foi recompensado. Por quê? Porque eles confiaram em Deus, eles não duvidaram, não deixaram medo aflorar. Quando confiamos em Deus e visamos fazer a sua vontade, Ele, quem Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai te ajudar, Ele tem me ajudado a cumprir a missão, e essa missão eu vou colocar sempre em primeiro lugar como obediência a Deus. Ei, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te levante, que Deus te ilumine, que o Senhor venha agir em todas as áreas da sua vida, porque vai chegar um grande dia. Alguns dos meus nobres amigos, servos de Deus, já descansam no Senhor, e vai chegar o dia da ressurreição, e naquele dia todos nós vamos receber a nossa recompensa. Eita Deus! Ei, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, que esta palavra possa te despertar, como tem me despertado, fazendo lembrar. Comecei lá, ainda com uns 12, 13 anos, até o dia de hoje, quando eu pego meu instrumento, quando eu vou celebrar o Senhor, eu louvo a Deus, porque eu ofereço a Deus de todo o meu coração aquilo que Ele me entregou e me concedeu. Saiba de uma coisa, hoje Deus está dizendo, quem te escolheu, fui eu quem? Jesus Cristo de Nazaré. Beijo seu coração, um abraço do Espírito Santo sobre você, e é Ele que te levanta, e continue caminhando, porque o grande dia se aproxima. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Shalom, queridos.